Depois eu fico aqui no momento. Neide, você pode começar a fazer esse momento de oração? A gente vai desligar os microfones, né? E aí vai ficar só o de Neide. Pode ser, Neide? Pode ser. Momento de oração e depois a gente passa a palavra já para a Beth, tá? Para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Amém? Amém. Pai, te adoramos neste momento. Creio que esse momento, Pai, foi um momento que o Senhor preparou. Esse dia e esse momento está na sua agenda. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para que possamos absorver tudo que o Senhor quer que entendamos nesta noite. Ó Deus, ajuda-nos a cada uma de nós, fortaleça, renova nossas forças. Pai, queremos mais de Ti nesta noite, queremos a medida, a porção, Pai, correta que o Senhor tem para cada uma de nós, que nós iremos, Pai, sair daqui abastecida pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, assim eu coloco a vida da Alcione, a vida da Maria Tereza, da Divina, a vida da Beth, Pai, que vai ministrar esta noite, a Simária, a Dais, eu não a conheço todas, mas o Senhor conhece, então venha com teu mover, venha com teu Espírito Santo, Pai, o Espírito Santo ajudador, nós necessitamos de Ti nesta hora, neste momento, ó Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós necessitamos avançar, nós não queremos retroceder, nós somos daquelas que avançamos, Pai, e não retrocedemos. Ó Espírito Santo, venha com teu bálsamo, com teu refrigério. Ó Jesus, que o Senhor possa estar, Pai, selando a linha telefônica, a internet, tudo, Pai, para que possamos realmente ouvir a tua voz, que não seja a voz da Beth, mas sim a voz do Espírito Santo, a tua voz. Ô Espírito Santo ajudador, venha, Pai, nos ajudar, venha, Pai, ministrar a cada uma de nós da forma que o Senhor deseja. Ó Espírito Santo, aqui nós estamos, Pai, com nossos corações, Pai, contrito, a obedecer, a ouvir, Pai, tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim nós te agradecemos, nós te bendizemos, queremos dizer que Tu és santo, 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 que não há outro Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, nem tão grande como Tu és. Queremos a nossa santificação, Pai, queremos nos santificar nesta noite. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a buscar, Pai, a Te buscar cada dia mais. Queremos purificação, queremos santificação. Ó Deus, ajuda-nos. Não queremos olhar para a direita nem para a esquerda, mas queremos olhar para Ti. Queremos olhar, Pai, para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o Senhor, Pai, que fez tudo e que fez todas as coisas. O Senhor não junta pessoas, Pai, o Senhor junta propósito. E eu creio, Pai, que a Casa Amarela é um propósito, é um sonho que nasceu no seu coração, Pai. Assim estamos agradecidos. Pai, que nenhuma palavra que for ministrada aqui nesta noite, que ela há, Pai, de ficar solta. Assim, Jesus, eu te peço, venha com teu Espírito, venha, Tu és bem-vindo na Casa Amarela, Tu és bem-vindo nessa sala, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Ó Senhor, adentra cada casa, cada lar, Pai. Ó Jesus, vai, Pai, ministrando, vai sondando, Pai. Ó Deus, eu também quero declarar e profetizar mãos limpas e coração puro, Pai. Ó Deus, que possamos nos rasgar nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Ó Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Neide.
Genesi, seja bem-vinda, minha amada, que bom ter você aqui. Então, meninas, Beth, você, gratidão pela sua vida, você está aqui conosco, você é uma dessas mulheres curadas, que Deus curou, e hoje está aqui, trazendo uma palavra para nós, muito grata a Deus. Setembro, a gente já está com 2 meses de que a gente se conheceu, e você é essa menininha, né? A menina da fita amarela, a gente sempre fala, né? Então, minha amada, que bom ter você aqui, que bom que você aceitou esse convite para trazer uma palavra para nós nessa noite. Então, fica à vontade, tá bom? Deus te use poderosamente. Rosana, seja bem-vinda, Genesi que está entrando, fica à vontade. Cheiro, Beto. Amém. Amém. Alcione, a Casa Amarela é um marco, né, na minha vida também, né? De tantas pessoas que eu conheci, de uns meses para cá, né? A Casa Amarela foi realmente algo que marcou, né? E esse tema desse mês é um tema que fala muito ao meu coração, né? Como você falou, né? Num dia de setembro, eu apareci aqui e tudo começou. Que, aliás, começou lá naquela reunião compartilhada no chá, né? Do Chá com Bíblia, que nós compartilhamos o link. E aí eu conheci vocês e depois a história aí, a maioria de vocês sabem, né? Como foi. E esse tema é um tema que me marca muito, porque eu vou, assim, tentar passar para as irmãs é meio que um pouco de um testemunho, né? Porque é um tema que norteia, né? Esse tema de cura, esse tema de cura fala muito ao meu coração, né? Porque tudo começou há uns anos atrás com esse processo e eu vejo que hoje eu já ultrapassei barreiras que eu nunca achei, né? Que eu não via saída. Mas o Senhor é bom e tudo acontece no tempo e no momento certo. E com pessoas que você nem sabe como, mas ele, como Neide falou, e a gente tem ouvido sempre, Deus une propósitos, né? Os propósitos dele vão se cumprir na nossa vida, independente das circunstâncias, entende? E para a gente começar, eu vou pedir para as irmãs abrirem Mateus 7, Mateus capítulo 7. Amém? Amém. Eu não vou ler tudo, é claro, né? Mas eu tenho uns versículos desse capítulo que eu vou destacar, eu vou ler com as irmãs, e a gente vai desenvolvendo à medida que o Senhor for ministrando aqui. Eu escrevi algumas coisas, é claro, né? Eu fiz um roteiro, mas o Espírito Santo, ele é o dono desse lugar, é o dono dessa hora, desse tempo, é o dono das nossas vidas. Amém? Lá no versículo 1 e 2, eu vou ler, versículo 1 e 2 do capítulo 7. Depois eu vou explicar mais ou menos por que esses versículos me chamaram mais atenção, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Depois nós vamos lá no versículo 12. No capítulo 7, versículo 12. Que diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Depois Amém. nós vamos no versículo 21, que diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E depois a gente vai ler o versículo 24 e o 26. 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E quando eu li esse capítulo 7, dentro daquilo que eu já estava assim sentindo no coração, esses versículos saltaram assim mais aos meus olhos, porque esses versículos são 6, né? 6 versículos que nós lemos. Se nós pararmos um pouquinho e refletirmos um pouco no que cada um está falando, eles estão falando de perdão, de humildade e de obediência. Então, essas 3 palavras assim vieram ao meu coração, né? Perdão, quando a gente lê o versículo 1 e 2, aí a gente já entende que não julgar para não ser julgado, aí nas entrelinhas existe um perdão aí, né? Porque você não pode julgar, porque, gente, perdoa, esqueci de ligar a bateria do computador, ele acabou de avisar que está acabando. Deixa eu ligar rapidinho. Pronto. O computador velho acaba a bateria rápido, aí tem que ficar ligado na tomada. E então, aí no versículo 1 e 2, está falando disso, né? Não julgar, para não ser julgado. E isso envolve perdão, né? Envolve perdoar, envolve você não apontar o dedo, se colocar no lugar do outro. Humildade. Eu vi humildade no versículo 12. Tudo que vocês querem que os outros os façam, fazei também vós, né, a eles. Então, isso daí requer humildade. A gente está sempre se colocando, né, naquela posição de servir, de estar sempre pronto a fazer alguma coisa pelo outro, a fazer as coisas com amor, né? E obediência. E envolve os outros 3 versículos, né? Que diz lá no 21, nem todo que me diz Senhor não entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, obediência, né? E o 24 e o 26 está falando isso. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Então, isso também requer obediência, né? Você ouvir, praticar a palavra. Por isso que ele fala lá depois, né, no 26, que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, aí já é a desobediência. Mas se você ouvir, né, ser obediente, tudo correrá bem. Por que eu estou falando isso tudo, né? Por quê? Porque eu creio que perdão, humildade, obediência, elas compõem a nossa caminhada cristã. Faz parte do ensinamento do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Jesus. Ele nos ensinou isso. E isso serve para alinhar, para ajustar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E quando a gente fala de cura,
a gente envolve essas coisas. O caminhar cristão, ele não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. A gente precisa, muitas vezes, de se abster de tantas coisas, né? De negar tantas coisas. E quando eu pensei nisso, o Senhor foi assim me levando mais além. Não é simplesmente a nossa vida aqui na Terra. Aí o Senhor já veio com uma outra questão, a eternidade. Como vamos viver aqui na Terra sem pensar na nossa eternidade? Porque a Bíblia diz que nós seremos julgados no grande tribunal do Senhor pelo que fizemos, mas pelo que não fizemos também. Né? Então, quando o Senhor falou de eternidade, eu falei, eita, como é que vai ser, né? E aí, eu escrevi assim, algumas coisas, né? Para a gente tentar entender melhor isso. Porque a nossa visão, ela é muito terrena, né? A gente está vivendo aqui na Terra, então a gente começa a ver, a ser muito imediato naquilo que a gente vê, né? É claro que com o tempo, quando o Senhor começa a trabalhar mais no nosso coração, a gente já começa a ficar mais ligado, mais atento a algumas coisas. Mas, muitas vezes, a gente age muito sobre aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos naturais, né? E, às vezes, a gente se dá mal, né? Fia os pés pelas mãos, fere pessoas, fala coisas que não precisam ser faladas, e depois, para consertar, dá um maior trabalhão. A gente se deixa levar muito pelas nossas emoções, né? Pelo nosso temperamento. E essas coisas, elas influenciam muito de como eu sou, de como eu aparento ser e de como, na verdade, de fato, eu sou. Porque, às vezes, a gente fala e faz algumas coisas que a gente nem quer. Na hora do impulso, na hora do nervosismo, a gente, fala, né? E, às vezes, a gente não quer voltar atrás, né? Não quer pedir perdão, não quer reparar aquele erro, ou, às vezes, até quer, mas resiste um pouquinho, porque está sempre achando que o outro é que está errado, que a gente que está certo. E, diante disso tudo, o Senhor já me levou mais um pouco, como se Ele estivesse querendo, assim, me explicar. Aí o Senhor veio com a palavra reputação. Por que, às vezes, resistimos? Semana passada, eu ministrei num grupo de mulheres lá da igreja do meu filho, e o tema era muito isso também, falando disso, e a pergunta que vinha no estudo era assim: como você reage quando Cristo toca no seu caráter? Você resiste? Ou você cede logo ao Espírito Santo, ou ainda resiste um pouquinho com ele? E eu vi isso tudo como algo que mexe muito com a gente. E como eu falei no começo, é um tema que mexe comigo, né? Cura, perdão, faz parte da minha história, faz parte de situações que eu vivi na minha vida, que eu tive que reconhecer muita coisa, eu tive que, vou dizer assim, engolir uns sapos, engoli sapo, tive que me colocasse numa posição realmente de que eu precisava rever muita coisa que eu tinha feito. Hoje eu creio, e graças a Deus eu sei que eu sou perdoada, o Senhor me perdoou, e porque uma das coisas mais difíceis, às vezes, para a gente, é que a gente diz que perdoa o fulano, mas a gente não se perdoa. Não se perdoa.
E isso é um bloqueio muito grande. Antes de mais nada, pedir perdão, reconhecer quando a gente erra, se submeter a certas coisas, exige de nós um quebrantamento. E isso só o Espírito Santo que pode fazer, e a gente precisa permitir. Exige expor o nosso eu. E quando o Senhor falou para mim de reputação, ele falou isso, porque nós pensamos muito na exposição que vamos ter, naquilo que a gente vai ter que fazer para reparar alguma coisa. Isso influencia muito e isso toca na nossa reputação, porque a gente fica se questionando. O que as pessoas vão pensar? Aí envolve, como eu falei, a humildade, reconhecer que errou, né? E às vezes nem que você errou, o outro que errou, mas se você conhece a melhor parte, seja você a dar o primeiro passo. Não se importe com quem está errado, quem é que errou, quem foi o primeiro que falou, quem foi aquele que te acusou. Eu acho que nós que conhecemos a palavra e conhecemos a verdade, a gente não pode pensar em reputação. Nesse sentido, é claro, né, que eu estou falando. A gente precisa dar o primeiro passo, porque o nosso coração, ele é o que mais o Senhor quer. E a gente precisa saber que toda raiz de amargura, por menor que ela seja, ela vai crescer de tal forma que vai criar um dano, vai causar um dano tão grande na nossa vida e na vida dos outros. E a gente precisa entender que Jesus, ele já deu a dica quando ele disse lá em Mateus 11, 29, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, o Senhor já deixou esse recado para nós. Parar de andar carregando o jugo, peso, e o perdão, minhas queridas, é um peso que só quem já viveu isso sabe. Como que amargura, como que perdão, ressentimento causam danos na nossa vida, no nosso corpo, e a gente fica assim, completamente sem sentido, porque a gente até conhece Jesus, mas a gente não anda uma vida plena, uma vida leve, com esse jugo leve que ele tem para dar. E nessa reflexão toda que eu fui fazendo, o Senhor foi me ensinando através de uma ilustração. E foi muito, muito engraçado que eu fui lendo, eu fui escrevendo e as coisas vinham aqui, né? Eu vou até ler, conforme eu escrevi aqui na hora que eu estava sendo ministrada. E eu coloquei assim, quando temos alguma doença física, muitas vezes precisamos passar por tratamentos dolorosos para sermos curados. Algumas vezes, até sofremos mutilações no nosso corpo. Nos submetemos a isso para exterminar aquela doença do nosso corpo. Não é assim? Se você está com alguma parte do corpo doente, vamos dizer assim, um câncer, uma doença mesmo ruim, tem que cortar, tem que tirar, e a gente se submete, muito dolorosamente, é claro, mas a gente não quer se ver livre daquela doença, né? E assim é o tratamento. Aí, porém, o Senhor falou assim, que aí eu fui chegando à conclusão.
Quando estamos doentes na alma, resistimos ao tratamento do Espírito Santo, de nos quebrantar e lançar fora todo o orgulho, porque pensamos na nossa reputação. Então, nós não fazemos o que tem que ser feito. Se você chega lá no médico e com um dedo doente, o médico, e aquilo vai se alastrar, e o médico fala assim, olha, vou ter que cortar o seu dedo para essa doença não se alastrar para o seu corpo. É claro que você não vai gostar, mas você aceita. Então, corta, doutor. Né? Fico sem dedo, depois boto uma prótese, sei lá o quê, mas não quero. Mas quando a nossa alma está doente, a gente não age da mesma forma. A gente guarda, a gente não conta para ninguém, a gente fica ali, ó, guardando aquilo, se roendo por dentro, machucando outras pessoas. Mas a gente não se fica ali, ó, com a alma doente, mas não dá o braço a torcer. Até que o Senhor, às vezes, joga no chão, quebra, deixa cair. Aí a gente, quando já está assim, né? No último minuto do segundo tempo, Senhor, me ajuda. Né? Mas a gente resiste. Aí, enquanto a gente está nesse processo de resistência, aí vem um monte de coisa. Vem justiça própria, vem a justificação, vem o vitimismo, vem tudo, né? E a gente fica lá naquela sofrência toda, mas fica lá firme. Aí, veio a palavra em Mateus 5:29, que eu vou ler para vocês. Se teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Assim a gente age, né? Mas com a nossa alma. E o Senhor fala que Ele quer o nosso coração. Você pode até ir se encontrar com o Senhor faltando uma mão, faltando uma perna. Mas já pensou no coração? Será que o Senhor vai olhar para nós e vai falar assim, olha, Beth, você veio até mim, você está sem a tua perna, mas o teu coração está limpo. Glória a Deus, é assim que eu te quero. Mas eu posso estar toda bonitona, perfeita, toda lindona, toda nos trinques. Aí chego lá diante de Deus, aí o Senhor fala assim, ô minha filha, como você está bonita. Tudo no lugar, mas o teu coração está tão sujo. Tem tanta coisa aí que poderia ter sido lançado fora, e você veio até mim, teu coração está sujo. Porque quando nós chegarmos lá, minhas irmãs, não tem mais o que fazer. O Senhor vai nos julgar pelo que fizemos e pelo que não fizemos. Precisamos limpar o nosso coração aqui. Aqui. Lançar fora todo o peso que causa no nosso coração toda a sujeira. E lá em 1 Samuel 16, ele fala, né? Que ele quer, vou até abrir aqui, eu coloquei aqui, quem quiser abrir aí para me ajudar, em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7, né? Que diz assim, porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior,
porém o Senhor vê o coração. Querido. Então, queridas, é uma palavra simples, é uma palavra que tocou muito, porque conta um pouco da minha história. Eu precisei enterrar tanta coisa para poder hoje dizer para vocês que eu olho para aqueles que me feriram, eu olho para aqueles que me causaram danos sem mágoa, sem rancor. Porque eu escolhi, porque perdoar, às vezes a gente fica pensando assim, poxa vida, às vezes você até quer, né, se reconciliar com a pessoa lá, que seja lá o que for. Mas aí você pensa assim, poxa vida, mas fulano nem facilita, né? Porque fulano também podia facilitar, né? Mas não pensa nisso não. Como eu falei antes, seja você que toma iniciativa, principalmente nós que conhecemos a palavra. O outro pode até conhecer também, mas alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa tomar a iniciativa. Porque isso é libertador. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu posso dizer quem eu era antes e quem eu sou agora. Porque eu decidi enterrar mágoas, enterrar rejeição, enterrar humilhação. Porque isso não são sentimentos que podem habitar no coração de um cristão. Não pode. Isso é você andar para trás, isso é você invalidar a morte de Jesus na cruz. Quando a gente faz isso, a gente está deixando de crer naquilo que foi feito por nós, porque eu costumo dizer para umas amigas, umas irmãs que eu conheço, Jesus, quando foi lá para a cruz, quando ele foi morrer para perdoar o pecado do mundo, ele não foi lá com uma listinha assim de nomes, não. Ó, eu vou morrer, mas ó, eu vou perdoar o Cione, eu vou perdoar a Maria Tereza, eu vou perdoar a Neide. Ó, a Rosângela eu não vou, não. Né? A Mônica eu não vou, não. A Cida também não. A Divina também não. Não foi assim. Quando ele foi para perdoar o pecado da humanidade. Por isso que quando começa o versículo, capítulo 7, ele fala, não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, às vezes, eu sei que eu posso estar falando coisas aqui que não sei se de alguma de vocês viveram alguma situação que envolve perdão, mas às vezes pode ser, mas fulano, mas não pensa nesse... Quando a gente começa a falar mais, é que o negócio fica complicado. Mas não tem mais fulano, mais Beltrano, mas não tem isso. Entendeu? Porque quando Jesus foi morrer na cruz, ele não falou mais, ó, só mais fulano, mas mais fulano não foi, não. Não teve. Eu vou perdoar os seus pecados, passado, presente, futuro, coisa que a gente nem fez ainda, Jesus já perdoou. Porque o sangue dele foi derramado por todos nós. Então, aquele que te pisou. A gente precisa também, irmãs, buscar em Deus o olhar para o outro com misericórdia e pensar, será que eu não faria a mesma coisa? Será que se eu tivesse no lugar de fulano, também não estava fazendo isso? Porque vocês podem até achar esquisito eu falar isso, mas quando eu comecei a olhar para a mulher né, que foi com meu marido, foi embora com ela, quando eu comecei a olhar para ela de uma forma e comecei a entender a vida dela, o histórico de vida dela, sinceramente, eu estou falando isso diante de Deus, eu comecei a olhar para ela e falei, Senhor, eu não conheço o passado dessa mulher, como que essa mulher pode, que vida que ela teve, que tipo de pai, de mãe, que tipo de família ela teve, que tipo de educação ela teve para ela fazer a escolha que ela fez. Entende? Porque ela sabia que ele era um homem casado. Mas mesmo assim ela aceitou. Então eu não sei por que ela fez isso. Eu comecei a olhar para ela e pensei assim, será que se eu estivesse no lugar dela, eu não teria feito essa escolha também?
Isso é muito forte, isso é muito sério, gente, porque a gente acha que a gente nunca vai jogar pedra em ninguém. A gente pensa que a gente nunca vai falar uma palavra pesada para alguém. Nós oramos ao Senhor que Ele nos dê essa paciência, esse amor. É isso que a gente tem que pedir sempre. Mas se a gente parar um pouquinho, se a gente se esfriar um pouquinho, irmão, não tem jeito. A gente faz também. Dentro da nossa casa a gente faz. Imagine para quem você não convive, para quem você não conhece. Entende? Então, essas coisas tocam muito no meu coração, porque eu vivi isso. Eu sei que tem coisas que eu preciso ainda, sabe? Eu costumo pensar assim, a gente tem que fazer uma listinha, né? E pedir para o Senhor estar revelando, Senhor, o que ainda falta ainda? Vamos lá, né? Porque a gente quer melhorar, a gente precisa melhorar. E essa coisa da reputação mexeu muito comigo, porque, como eu falei, a gente pensa muito. Ah, não vou lá falar com fulano, não. Que fulano? Não, eu não quero nem saber. Aí ainda fica naquela assim, eu já perdoei fulano, mas se fulano tiver naquela festa, eu não vou. Ah, porque eu não quero olhar para fulano, mas eu já perdoei. Entendeu? Mas que perdão é esse? Olha, chegou uma pessoa uma vez para mim, porque o meu ex-marido tem 2 filhos com essa mulher, ele é casado com ela. Quando o primeiro filho dele nasceu, o menino amava ir para minha casa, olha só. Ia para minha casa, queria ficar lá. Aí um dia uma pessoa me perguntou assim, eu não estava nem pensando, a pessoa falou assim, ô Beth, se um dia você tiver que criar essa criança, precisar, você cria, você faz? Olha, gente, na hora eu falei sem pensar, eu falei, claro que crio. Então, são coisas que a gente fala, a gente depois me falei assim, Jesus, o que que eu falei? Mas eu falei. E é assim que a gente tem que ser. Se vier na minha porta e bater e pedir ajuda, eu vou ajudar. Porque hoje eu sinto que eu posso fazer isso. Sem cobrar nada, sabe? Sem jogar nada na cara, porque você perdoa, depois joga na cara. Né? Olha, mas aquele dia, fulano, sabe? E na igreja, então, é pior, quando a gente desentende com o irmão na igreja, meu Deus do céu, né? Aí perdoou a irmã, mas senta lá do outro lado da igreja, não senta nem na mesma fileira, porque não quer ficar perto da irmã, não quer escutar a voz da irmã. Mas que perdão é esse? Né? Esses dias eu vi um filme que fala da ressurreição, não é um filme bíblico, ele é como se fosse assim, umas entrelinhas do que aconteceu na crucificação. E a história conta assim que um dos chefes dos soldados que participou, que chefiou a crucificação, que viu Jesus morto na cruz, ele chegou na cruz e viu. Tempos depois que Jesus se ressuscitou, que todo mundo falou, Jesus ressuscitou, e eles ficaram querendo saber, querendo o corpo, porque baseado naquela tese que os discípulos, eles roubaram Jesus do túmulo, esse filme é baseado nessa tese. E eles ficaram, né, e Pilatos querendo saber onde estava o corpo, e esse soldado, que era o chefe, né, dos romanos, lá da guarda romana, ele que foi encarregado. E depois ele passou por uma situação que ele viu Jesus ressurreto. Ele viu. E ele ficou em estado de choque. E ele falou com Jesus. E ele achou que Jesus fosse assim, né? Acabar com ele, né? E quando ele chegou perto, que Jesus tratou ele com amor, ele nem acreditava. Eu não acredito no que eu estou vendo. E é um filme assim que passa o amor, né?
E ele falava para Jesus assim: eu não acredito no que eu estou vendo, porque eu estava lá, eu vi, eu participei. Jesus simplesmente só falou para ele assim: eu sei que você estava lá. Eu te vi. E é isso que a gente está falando aqui de perdão, gente. Isso é algo muito sério. Às vezes a gente fala assim, que é um assunto corriqueiro, que todo mundo fala disso. Mas se nós entendermos quanto isso é importante, o quanto isso mexe com a nossa vida espiritual, meu Deus, a gente falaria disso todo dia. A gente acordava de manhã e perguntava: Senhor, a quem eu devo perdoar? Existe alguém? O que que eu fiz? Porque, gente, o perdão, ele te arrasta para um buraco, que se você não tomar cuidado, você não sai dele. Não sai dele. Porque atrás dele vem um monte de coisa. E você fica completamente amarrada. Amarrada. Conhece Jesus, vai para a igreja, volta para casa, lê a Bíblia, ora, faz, participa disso, daquilo. Mas, ó, quando chegar lá diante do Pai, filho, teu coração está sujo. Você teve a oportunidade de ir lá, de pedir perdão, de perdoar. Por que que você não foi? Pensou na sua reputação. Jesus não pensou em reputação. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, que era uma das mortes mais humilhantes daquela época, né? E de alguém que simplesmente não fez nada. Então, minhas queridas, essa é a palavra. Eu não vou me estender muito mais, porque eu gostaria que depois vocês falassem. Primeiro, porque foi até aqui e pronto. Se eu falar de mais e mais, já vou falar coisa que não tem que falar. Amém? Eu gostaria de agradecer. E gostaria, assim, de pedir ao Espírito Santo que realmente traga à nossa memória aquilo que nós precisamos fazer a respeito da nossa cura, do perdão, ou de qualquer outro sentimento, né, que não provém do Senhor. Amém? Amém. Amém. Ninguém vai falar nada? Eu estou esperando a Alcione falar, Beth, mas como Amém, você... Beto. Pode falar, Divina. É porque está passando um carro de som aqui com a imagem aí, eu ia pedir para vocês abrirem. Beth, Pode falar, Beto. então eu quero falar assim, ó, que me deram oportunidade na igreja domingo, a primeira coisa que eu falei foi a respeito disso aí. Que a pessoa perdoa, mas que o irmão passa na calçada de lá e eu na de cá. E assim, a pessoa perdoa, mas a hora que sai lá na porta da igreja, a irmã passa perto de mim, passa longe de mim. E a questão do perdão, do arrependimento, da cura na alma, ontem eu trabalhei isso com a minha irmã que está internada no GOL, que amputou o dedinho, que até isso você falou, do pé. Estamos trabalhando, tentando inculcar isso na mente dela, a respeito do perdão. Ontem eu falei quase que umas 2 horas com ela nessa... Tudo isso que você falou aí, como o Espírito Santo está tão alinhado, isso tudo que você falou. Ontem eu passei para ela, eu falei: minha irmã, se você... Amém. Não adianta, você fala que perdoa, lá no emprego você sorri, você brinca, mas a hora que você coloca o seu pé dentro da sua casa, que você fecha a sua porta, o seu coração tem mágoa, o seu coração está doente. E você está no hospital, ela está lá internada, ela está no GOL ainda. Você está no hospital, o hospital é lugar de cura física, mas você está no processo de Deus, Deus está trabalhando com você, na sua mente, no seu espírito, na sua alma.
tudo isso. Então, eu vou deixar para a nossa, né, amada Alcione falar. Mas eu só queria te dizer o quanto está alinhado Amém. a palavra de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Alguém quer falar, meninas? Pode abrir o microfone, tá? Eu posso falar? Eu tenho, sim, várias experiências de perdão. Eu acho que perdão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tereza, que a gente está te ouvindo quase bem baixinho de novo. Ué. Põe o fone, Bota o fone. que a gente escuta Vou melhor. voltar com o meu fone, que eu desliguei, que o meu celular estava... Eu desliguei meu fone, que meu celular estava descarregado. Então, eu acho que perdão é a coisa mais libertadora deste mundo. Eu tenho vários assim, episódios de perdão na minha vida. Eu fui uma criança que a minha mãe, ela saiu de casa, eu era muito pequena, eu tinha 5 anos quando ela foi embora, e eu tive um processo de perdoar minha mãe, sabe? Quando eu achei que eu já tinha perdoado tudo, o Senhor ainda trouxe algo comigo. O Senhor trabalha assim, ele não fala para mim, você tem que fazer isso, não. Ele me leva lá de novo, naquele lugar, naquele dia, naquele momento exato, e eu ainda tinha que pedir perdão para minha mãe por algo que eu jamais imaginei na minha vida, mas é tão libertador, é algo assim tão maravilhoso, que você não só se desata daquela pessoa, mas você desata aquela pessoa de você. Isso constrói um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Se você não consegue perdoar, sinceramente, você está patinando no seco, né, irmã? Então, perdão é algo libertador, porque, como a Beth disse, você cai num buraco e não sai, arriscado não sair mais, porque na Bíblia o Senhor nos fala, um abismo sempre chama outro abismo, né? Então, quando nós perdoamos, gente, é algo assim maravilhoso, é uma libertação para você. É algo que você evolui até no seu relacionamento com o Senhor, na sua intimidade com o Senhor, na intimidade na sua casa. É algo maravilhoso. Se você não consegue perdoar, como você vai representar Cristo nessa terra? Se Deus é amor, se eu não perdoo alguém, se eu tenho ódio de alguém, eu não tenho amor em mim. E se eu não tenho amor, eu não tenho Deus em mim. Então, o perdão é algo assim, gente, é fundamental na nossa vida. Nós temos que, como a Beth falou, todos os dias nós temos que perguntar, Senhor, eu ainda preciso perdoar alguém? Tem alguém para eu perdoar? Porque é algo necessário na vida de um crente. Perdoar. Verdade. Amém, Tereza. E tem uma passagem aqui em Mateus, né? Lá no Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou, no versículo 6, ele vai dizer, 14, versículo 14, né, capítulo 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se eu não perdoo alguém, o meu pai também não vai me perdoar. Então, a gente realmente, eu sempre aprendi que as nossas orações, elas ficam até impedidas de chegar até Deus. A gente não consegue ter um relacionamento tão profundo com Deus. Nossas orações não chegam ao Pai, o Senhor não responde, não vai... realmente ficar aquela coisa, aquele peso, a gente acha que está orando, mas a gente não está saindo do lugar, e a gente está levando aquela pessoa junto com a gente, né? Enquanto que o Senhor está dizendo, perdoa, porque eu já perdoei. Eu perdoei vocês. É muito... E às vezes, a gente realmente se compara, acha que o outro fez algo por nós, e aí a gente se coloca naquele lugar, não, ele é pior. Mas quando a gente se coloca no lugar de Jesus, Jesus não tinha pecado nenhum. E ele morreu por mim, por você, por todos nós. E ele perdoou. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Forte. Alguém quer falar? A Mônica chegou, a nossa levita. Seja bem-vinda, Mônica. Francis Bel também está aqui. Seja bem-vinda. Nielza, né? Acho que é a irmã do Divina. Seja bem-vinda, minha irmã. É Ilza. Ilza. Alguém quer comentar? A paz, minha amada. Eu acho a questão do perdão algo muito sério e que realmente precisa ser trabalhado sempre, né? Sempre.
porque nós passamos por vários processos, né? Com família, né? Amigos, enfim, muitas coisas que a gente tem que trabalhar o perdão constantemente, né? Eu tenho